Oi, meu nome é Marcela e eu faço doutorado em Biofísica no Laboratório de Biologia Molecular Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou apresentar para vocês nosso projeto de pesquisa, que é o sequenciamento do genoma do mexilhão dourado. Bom, todos vocês já devem ter visto um mexilhão. Eles são uma delícia marinara ou com espaguete. O que estudamos é este aqui, bem pequeno, com mais ou menos 1 centímetro e que não é comestível e está causando um monte de problemas. Ele veio da China, em água de lastro, que é a água que os navios cargueiros carregam entre portos quando estão vazios. Quando ele chegou na Argentina em 91, rapidamente se espalhou pelas águas continentais do sul da América do Sul, Uruguai, Paraguai e foi subindo. Em 2001, já estava em Itaipu, na Lagoa dos Patos, nos rios Paraná, Paraguai e no Tietê. Hoje, ele já está no Pantanal, bem perto dos rios da Amazônia. Essa pesquisa faz parte de um projeto maior para não deixar ele chegar até lá. Sabe, esses mexilhões levaram o crescer e multiplicai-vos muito a sério. Eles crescem um do lado do outro, um em cima do outro, um por baixo do outro. Eles crescem, crescem e crescem. Em um ano, eles podem passar de 5 mexilhões por metro quadrado para 150 mil mexilhões por metro quadrado. Assim, eles entopem tubulações de estações de tratamento de água, de turbinas hidrelétricas, grudam nos cascos de barcos e navios, nos galhos de árvores, até mesmo na concha dos ônios, que são outros bivalves nativos que não conseguem mais abrir as suas conchas por causa do peso e morrem. Mas o pior não é isso. Sem predadores naturais, eles se adaptaram ao clima tropical e só fazem 3 coisas: comer, dormir e namorar. Não necessariamente nessa ordem. Namoram mais do que dormem, mas comem mais ainda. Comem tanto, filtrando a água, que fazem as algas desaparecerem. Os peixes comem mexilhões, se enchem deles, mas esse bicho é difícil de digerir e até mesmo os peixes podem morrer de indigestão. Chamam o mexilhão de engenheiro de ecossistemas, porque onde ele entra, ele muda tudo, só que para pior. Na verdade, ainda sabemos muito pouco sobre eles. Mas sabemos, por exemplo, que o mexilhão se adere a qualquer superfície, porque tem um bicho muito forte que é produzido pela glândula do pé. Mas isso só não é suficiente. O que o pé desse mexilhão tem de especial? Este é o tipo de pergunta que queremos responder. Queremos estudar seu genes e DNA para podermos conhecê-lo melhor, mas tudo isso custa muito dinheiro, e é por isso que precisamos de sua ajuda. Nosso laboratório já sequenciou uma parte do genoma desse mexilhão, chamada transcriptoma, e agora queremos sequenciar o seu genoma inteirinho. E o que você ganha com isso? Além de todo o nosso amor e carinho, e de livrar o ambiente amazônico desta praga, vamos colocar o seu nome, o nome dos doadores, nos genes e proteínas que forem descobertos nessa pesquisa. Por exemplo, o meu nome é Marcela Uliano. Assim, se eu descobrir uma proteína legal, ela se chamaria ulianina. Quanto mais você doar, maior a sua chance de ter um super gene, uma super proteína ou uma super enzima nomeado em sua homenagem. Meio nerd, né? Mas já pensou? Uma enzima Juanase? Eu acho demais! No Catarse, se não atingirmos a meta esperada, o dinheiro volta para você e ficamos sem um tostão. Por isso, chame seus amigos para nos ajudar a sermos o primeiro grupo brasileiro a sequenciar o genoma de um organismo complexo. Se tiver mais alguma dúvida, entre no site do Catarse ou escreva pra gente. Estaremos mais do que disponíveis para explicar a você um pouquinho desse mundo científico fantástico em que vivemos. Obrigada!